Bom, essa revisão rápida é para você meio que adiantar seus estudos aí nessa lista agora pela manhã. Então, vamos só fazer uma breve revisão entre a parte conceitual de fórmula molecular, fórmula mínima ou empírica e fórmula centesimal, fórmula percentual, tá? Vamos pegar o exemplo da glicose. A molécula da glicose, toda e qualquer molécula de glicose vai ter sempre 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Essa quantidade exata de átomos naquele composto é exatamente o que? A nossa fórmula molecular, beleza? Tá, então a fórmula molecular indica a quantidade real de átomos naquela molécula, perfeito. O que seria a fórmula mínima ou empírica? É a menor proporção em número de mol dos átomos constituintes daquele composto. Então pega aqui a glicose, a gente percebe que dá para simplificar tranquilamente aqui essa proporção 6, 12, 6, ficaria tipo C1, H2O1, tá? Então essa aqui seria a nossa fórmula mínima. E aí o que vai acontecer? A fórmula centesimal ou percentual, ela vai utilizar o seguinte, vamos pensar aqui na massa molar da glicose. 6, cada carbono é 12, cada hidrogênio é 1, cada oxigênio é 16, então fica 12 vezes 6, porque são 6 carbonos, mais 1 vezes 12, porque são 12 hidrogênios, mais 16 vezes 6, porque são 6 oxigênios, toda essa massa aqui estaria para 100%. 12 vezes 6, que corresponderia somente à porcentagem de carbono, tá? E aí você encontraria, por exemplo, se quando eu fizesse 12 vezes 6, quando eu fizesse, por exemplo, 1 vezes 12, isso aqui me daria, por exemplo, a porcentagem de hidrogênio. Quando eu fizesse, por exemplo, 16 vezes 6, isso aqui me forneceria a porcentagem de oxigênio, tá? Beleza. E aí o que vai acontecer então? Uma coisa que você não pode esquecer é que existe uma relação entre a fórmula molecular e a fórmula mínima que vocês vão utilizar na prova. Que seria fórmula molecular, por exemplo, é igual a N vezes a fórmula mínima. De maneira equivalente, eu posso dizer que a massa da fórmula molecular é igual a N vezes a massa da fórmula mínima. Bora ver como bate. Você vai pensar só o seguinte, a fórmula molecular, por exemplo, da glicose, C6H12O6 seria igual a N vezes C1H2O1. Dá para perceber tranquilamente que o N dá 6, né? Beleza. Outra coisa, vamos usar essa relação aqui de baixo. Qual seria a massa da fórmula molecular? Para o caso da glicose, a gente vai botar 180 vai ser igual a N vezes. Vamos lá, qual é a massa da fórmula mínima? Vai ser 1 vezes 12, mais 2 vezes 1, mais 1 vezes 16. Quanto soma tudo isso daqui? Dá 30. Então, 180 igual a N vezes 30, então N deu quanto? 6. Ali, ó. O mesmo 6 que eu achei aqui é o mesmo 6 que eu achei aqui embaixo, tá? Perfeito. Então, feita essa revisão, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte detalhe. Desse vídeo em diante, a gente vai fazer muitas questões que vão envolver a queima de compostos, que vão ter carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Ou então somente carbono e hidrogênio, ou então tem carbono, hidrogênio e hidrogênio, certo? E aí, de maneira geral, eu quero que você entenda, por exemplo, que você vai ter a queima de um composto, vamos supor, a gente está trabalhando só os que tem carbono, hidrogênio e oxigênio, ou então somente carbono e hidrogênio, tá? Aí ele vai queimar esse composto aqui, na presença de quem? De O2. Quando vocês verem o nome titulação, normalmente também pode ser entendido como queima, tá? E aí, esse composto mais oxigênio está produzindo CO2 mais água. Uma outra maneira de visualizar, já que esse cara pode ter carbono, hidrogênio e oxigênio, é você chamar CXHYZ mais O2, formando XCO2 mais Y/2H2O, tá? E aí, isso daí vai ser importante para você, por quê? Porque com essa proporção, geralmente nessas questões, galera, para economizar tempo, a dica é o número de mol do composto, que é o que eu estou trabalhando aqui, ó, o número de mol de carbono presentes no composto vai ser sempre igual ao número de mol do CO2 formado. Então a questão falou, eu tenho um composto aqui e formou tantas gramas de CO2. Você pode ir lá e calcular o número de mol do CO2. Porque preste atenção, tá vendo esse carbono daqui? Esse carbono daqui é o que vai estar lá no carbono do CO2. E a proporção é de 1, ó, se eu tiver 1 CX, aqui fica XCO2. Então, o mesmo número de mol de carbono que eu tenho aqui é o mesmo número de mol que eu tenho de CO2. Outra coisa, o hidrogênio que está presente aqui, ele vai para onde? Ele vai para água, tá? E o que acontece?
Como eu tenho Y mols de hidrogênio aqui, e aqui eu tenho Y sobre 2 mols de água, quando vocês forem fazer essas questões, eu posso dizer que o número de mol de hidrogênio do composto vai ser 2 vezes o número de mol da água formada. Então, segue esse padrão aí que não tem erro não, tá? Vocês vão perceber nas questões a seguir que vai ser filé. E aí, outra coisa que a gente não pode esquecer na nossa revisão é que, por exemplo, a densidade de um gás vai ser, por exemplo, a pressão a que ele está submetido vezes a massa molar dividido por R vezes T. Gente, não esquece que esse R é a constante dos gases, tá? A pressão, quando ela estiver em atm, volume em litros, a gente vai usar o R como sendo 0,032. E a pressão, quando estiver em milímetros de mercúrio, volume em litros, o R vai ser quanto? 62,3. Tá. Outra coisa que a gente vai estar utilizando de vez em quando é os PV/nRT da vida, tá? PV igual a nRT. Lembrando que pressão vezes volume vai ser massa sobre massa molar, vezes R vezes T. Então, nessas questões de análise elementar, gente, a gente vai estar trabalhando direto com massa molar. Por quê? Por que a massa molar é importante? Porque, ó, prestem atenção que aqui eu tinha a massa molar desse cara, que era 30, e eu tinha a massa molar desse cara, que era 60. Então, quando eu tenho as duas massas molares, eu posso calcular, por exemplo, o N, saber qual é a forma mínima, qual é a forma molecular, beleza? Então, a gente vai estar utilizando muitas equações que trabalham com a massa molar, beleza? E aí, para encerrar essa primeira parte aqui da revisão, eu vou apresentar para vocês também situações em que você possa ter algum composto que tenha nitrogênio lá no meio, por exemplo, o cara tem carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, tá? Normalmente, quando o cara tem nitrogênio, tá? O que eu quero que vocês entendam? Esse nitrogênio vai se converter em N2, tá? Todas as questões, gente, que a gente trabalha, são análise elementar, é você pensar, como eu tinha dito anteriormente, que todo o carbono que está aqui vai para onde? Vai para o CO2. Todo o hidrogênio que está aqui vai para onde? Para a água. Todo o nitrogênio que está aqui iria, por exemplo, para N2. Aí tu vai se perguntar, Wender, beleza, mas e o oxigênio? O que a gente faz com o oxigênio? O oxigênio, ele é sempre calculado de maneira indireta, tá? Então, nas questões vocês vão perceber, eu vou fazer umas 3 questões seguidas que são idênticas e vocês vão ter uma noção boa de como que a gente vai trabalhar com o oxigênio, beleza?